Olá pessoal, Gabriel aqui de novo. Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vamos continuar então o nosso tópico 7 sobre aplicações web. Agora com a questão como o front-end e o back-end se comunicam. Como que se dá essa conexão entre essas duas partes de uma aplicação web. Né? A gente falou um pouquinho sobre como é o front-end, né? Como é um código básico de front-end, né? Como basicamente ele dispõe os elementos na tela, né? E seus comportamentos, né? E como o back-end é o motor ali atrás, né? Que trabalha com a requisição com o banco de dados, né? E com o envio de dados também para o front. Tá? Mas eu vou falar mais ou menos como funciona aqui um tipo de integração, tá? Que basicamente vão ser que vocês vão usar na maior parte das vezes, assim, quase 100% das vezes, beleza? Então vamos lá. Bom, vamos falar aqui que é a API, tá? Basicamente, quando a gente desenvolve no back-end, a gente cria APIs, que é Application Programming Interface, que é basicamente uma interface, né, entre o banco de dados, a regra de negócio e o front-end, né? Ele ajuda ali essa conexão, né? A gente pode criar uma API nossa, né? Geralmente o que a gente faz como desenvolvedores back-end, né? A gente cria uma API e expõe algumas partes daquele serviço que a gente chama de endpoints, que a gente vai especificar depois. Então a gente cria uma API que envia dados para o nosso front e o front trabalha com esses dados e renderiza na tela. Beleza? Então, uma API é um conjunto de padrões que permite a construção de aplicativos, né? E ela conecta aplicações e pode ser utilizado na maior parte do negócio. Inclusive, a gente pode até criar uma tela usando APIs de terceiros, né? Existe a API do Spotify que manda informações de artistas e músicas. Existe a API do movies.com, eu acho, que manda informações de filmes. Então eu posso criar sites com APIs prontas aí, abertas de terceiros também, né? Mas geralmente a gente vai criar a nossa e a gente cria toda essa interface, todo esse contato, né, essa regra de negócio. A API é importante porque ela é detentora da regra de negócio do projeto setup. Por exemplo, aqui na Startse, a gente tem uma API, né, por exemplo, de login, de autenticação. E ela tem nossas regras de negócio sobre o que dados a gente precisa para um usuário se cadastrar, o que ele vai precisar para fazer o login, se é senha, se envia um código no e-mail, né? Tudo isso vai estar na API, certo? Então, com a API você tem uma interface para que um sistema comunique com outro sistema, né? Compartilhando suas ações e ferramentas. A comunicação é feita através de vários códigos definindo comportamentos específicos, que é aquilo que a gente estava falando naquele código de back-end que a gente viu na aula passada, beleza? Então, e quando a gente fala de endpoints? Então, API e endpoints, são endpoints de uma API, né? É basicamente um serviço exposto que pode ser acessado por uma aplicação, né? Por isso que muitas vezes acaba sendo confundido. A gente fala API como endpoint, como API, porque assim, basicamente a API é algo muito maior que os seus endpoints. E não necessariamente uma API tem endpoints, e não necessariamente o endpoint vem de uma API, mas basicamente é onde a gente consegue pegar dados daquela API. Vamos dizer, por exemplo, tem uma API que faz esse negócio de autenticação. Ela tem várias requisições. Ela faz requisição com o banco de dados para pegar aquele usuário, para ver se bate ou não e tal. Mas o endpoint só tem assim, /login, que é o que o front-end puxa, faz a requisição. Ó, um cara quer fazer login com esses dados aqui. E aí a API vai se virar. Então a API é algo muito maior. A endpoint é só a parte exposta dessa API. E geralmente quando a gente fala de ataque hacker, esses negócios, é algum endpoint que vaza. Algum endpoint importante que não deveria estar exposto, está exposto e alguém descobre. E aí é o que dá o chabu. Mas enfim, o endpoint contém três principais características, que é o address, né, o serviço onde está hospedado, o binding, que é como o serviço pode ser acessado, e o contract, o que tem no serviço, certo? Então, onde o serviço está hospedado? Vai ser, por exemplo, a AWS, né? Alguns serviços aí que hospedam essa API. Né? Ela tem que estar, ou no servidor até local, não tem problema. Onde ela está hospedada, você precisa saber. Né? Ela vai ter o endereço IP, ali, um domínio próprio dessa API, que pode ser acessado. Né? O binding é como o serviço pode ser acessado, ou seja, ele pode ser acessado só de determinadas regiões, ou de determinadas máquinas, ou só de determinado serviço, né? Às vezes eu posso restringir isso, né? Por questões de segurança mesmo, né? Ou ele pode ser acessado de qualquer lugar desde que eu tenha um token, né? Algum tipo de autenticação, algum tipo de ID de usuário, né? Ou um tipo de permissão do usuário, né? Então tudo isso é esse binding, né? E o contract, né? O que tem no serviço, né? O que ele vai receber e o que ele vai entregar, beleza?
E JSON. Por que eu estou falando de JSON? JSON é JavaScript Object Notation, tá? Ele é uma forma de texto para assim, mandar algumas informações. Geralmente, ou vem em XML ou JSON, mas enfim, geralmente em JSON. Quando a gente bate uma requisição numa API buscando informações, geralmente ele manda pra gente um JSON, certo? E por que JSON? Porque ele é um negócio que funciona muito bem em qualquer protocolo. Como ele é um texto, meio que feito na linguagem JavaScript, mas no fim ele não é um arquivo JavaScript, ele é um texto.json, ele facilita muito essa comunicação. Então, tipo, eu posso bater uma requisição na API, ela me manda um JSON. E o JSON ele é renderizado no navegador. Né? Se vocês procurarem uma API aberta aí, por exemplo, do Movies Database, acho que é MoviesDB, né? moviesdatabase.com, você pode pedir uma requisição com o ID lá, né? Você manda um ID de tal filme ou um nome de um diretor, né? E ele te manda um JSON, né? um arquivo de texto com as informações. Né? Eu vou mostrar logo como que é um JSON, né? E é legal o JSON porque, tipo assim, o que a gente faz, por exemplo, um front-ender vai pegar o JSON e vai pegar os dados dele, vai mapear os dados deles para colocar na tela. Então é por isso que eu consigo ter uma exibição dinâmica, né? Quando eu tenho uma API que manda um JSON, né? Então, porque assim, o front-end vai fazer uma requisição para a API vai mandar um JSON, o front-end vai pegar esse JSON, vai mapear ele e vai exibir esses dados na tela, tá? Bom, integração, que eu estava falando como o front e o back se comunicam, com esse ato que a gente convencionou chamar de integração, né? Que é a forma que a gente conecta o back-end ao front-end, tá? Geralmente o back-end é estruturado em uma API, como a gente estava falando, em que cada endpoint expõe um serviço necessário para a aplicação, né? Então o front-end vai consumir dessa API as informações que vão ser exibidas na página. E ela faz uma requisição, passando parâmetros ou não, né? Desses endpoints, né? E essas informações vêm em JSON. E a partir disso o front consegue mapear os dados e exibir na tela. Bem que eu já estava antecipando para vocês, tá? Isso daqui é um exemplo do Swagger. É uma ferramenta que a gente usa bastante para mapear os endpoints de uma API, né? Então tem uma API, aqui ele mapeia exatamente qual é o método que cada endpoint aceita, né? Por exemplo, lá, post, pet. Então eu posso adicionar um novo pet para a loja. Ou put, né? Eu posso update. Tem até a descrição, né? Eu faço um update, né? Uma atualização de um pet que já existe ali, né? Posso ter o get, né? Que eu vou pegar um pet por status, né? Um animalzinho, né? E ali eu tenho pet ID, né? Eu procuro um animal pelo seu ID, né? Então ali eu tenho uns métodos, né? Então assim, lembra que eu mostrei lá como funciona o código, que tem lá o @post em cima? Ele estava criando o método post. Se eu pôr um @get, eu vou estar criando o método get, né? O get é para pegar esses dados, aí sim vem em JSON. Em post, o front-end monta um JSON e manda para lá. Então a comunicação, a moeda de troca entre back e front é JSON, né? Eu recebo e mando o JSON. Um put também seria mandar um JSON, né? E delete seria mandar uma requisição para deletar um certo JSON, beleza? Só para vocês verem mais ou menos como funciona. Vocês ainda vão ver muito essa tela na vida, eu tenho certeza. Bom, agora como é um JSON? Um JSON é um arquivo assim. É um arquivo de texto, né? E que tem essas chaves aí para delimitar os mappings, né? E ele pode ter conjuntos também, né? Listas, como tá em works with, aí ele tem uma lista de elementos, né? Vocês vão entender tudo isso bem bonitinho. Mas só para vocês entenderem como que se manda dados do back para o front, né? Tanto o front, quando vai mandar um put, manda um desse, quando o back vai mandar um get, manda um desse, né? É sempre meio que essa moeda de troca. E, por exemplo, eu consigo... a pessoa entrou na página de perfil. Em vez de eu colocar o título, sei lá, um nome fixo, eu coloco, sei lá, o nome do arquivo, .firstName. Ou seja, eu estou pegando o first name desse caboquinho aí, entendeu? E colocando ali. Então, é bem legal a gente ver mais ou menos como funciona isso. Por mais que a gente não está entendendo muito bem, eu sei que muitos de vocês assim, não estão muito ligados, mas vão entender melhor, tá? É só para ter um primeiro contato, ter essa... ser contato, vamos conhecer aqui, pá, tal, legal, né? E depois vai desenferrujando, beleza? Bom, e qual a diferença entre aplicações web tradicionais e SPAs? Vamos deixar isso para a próxima aula. Então, um grande abraço aí, fiquem bem, bebam água e até a próxima.